Fala, ovinocultor! Seja muito bem-vindo à jornada Vença a Mortalidade do seu rebanho ovino. Eu sou Léo Pinto, médico veterinário e ovinocultor há quase 20 anos e durante essa jornada de 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo para você começar a blindar o seu rebanho e aumentar o seu lucro. Eu sei que para você que chegou até aqui e está enfrentando esse problema de alta mortalidade no seu rebanho, vencer essa dificuldade pode parecer algo impossível. Eu também não acreditaria se eu não tivesse visto essa mudança no meu próprio rebanho e no de outros tantos criadores que conseguiram reduzir a taxa de mortalidade dos seus rebanhos depois de participar de um evento gratuito como esse que você está participando agora. Eu sou o proprietário de uma pequena propriedade entre Rio e Bahia, tenho um lote pequeno de ovelhas, apenas 70 animais, e não conhecia nada de criação, tá? Eu aprendi na vontade. E cometi muitos erros, né? A mortalidade mesmo de borrego era muito alta, perdi animais adultos também. Quando apareceu a enfermidade nos animais era um transtorno para a gente saber como fazer, como agir, pergunta um, pergunta outro. A mortalidade caiu bastante. O uso vermífugo, que era indiscriminado, hoje eu faço famástico. O número de animais, paulatinamente, com essa asepsia do ambiente, passou a diminuir. Os animais hoje que precisam do vermífugo são poucos. E nós tratamos hoje as enfermidades com tranquilidade, porque a gente já sabe como fazer. No primeiro ano foi frustrante. Perdi muito bicho para verminose, não sabia, como é que diz, ter o manejo adequado, calendário sanitário não sabia nem o que era, as vacinas muito pior, fulano mandava dizer uma coisa, aplicava outra, aquele negócio todo. Conheci Léo Pinto, fiz o protocolo que ele me mandou. Graças a Deus, tá dando certo, tá dando resultado. Tô vendo no olho os resultados. É um rebanhozinho comercial, um rebanhozinho simples. Mas 2019, pessoal, eu tomei uma porrada segura. Apanhei legal. 2019 só foi prejuízo aqui no sítio. Perdi muito animal, morreu muito animal de morte súbita. O funcionário só fazia ligando e dizendo que os animais estavam morrendo e a gente sem saber o que é. Chamei um rapaz aqui para acabar com o criatório e finalizar, né, diante de tanto prejuízo, mas o coração não estava pedindo para acabar. Desde janeiro, salvo engano, em janeiro, comecei a implantar o calendário sanitário que Léo disponibiliza e graças a Deus, em 2021 a gente não teve mortalidade nenhuma ainda. No início da minha jornada como ovinocultor há quase 20 anos atrás, a minha maior dificuldade era controlar a alta mortalidade no meu rebanho. Durante essa minha longa experiência lá no início do meu rebanho, a história que mais marcou a minha jornada foi uma vez que eu tive um surto de himeriose na minha propriedade. A himeriose é uma doença responsável por surtos que causam alta mortalidade em cordeiros novos. Ela também pode matar animais adultos, sendo mais comum ocorrer nos animais mais jovens. Na minha rotina eu passava a semana em casa, porque eu cursava a faculdade e só ia na fazenda que ficava no interior aos finais de semana. Quando eu chegava na fazenda, eu tinha como rotina fazer a contagem e inspeção dos animais. E nesse dia eu percebi que estava faltando alguns cordeiros. Falei com o tratador que trabalhava lá na fazenda e de primeira ele escondeu que alguns cordeiros haviam morrido, mas depois de insistir com ele, ele abriu o jogo. Até então eu não sabia o motivo da morte. Naquele momento eu só conseguia pensar na quantidade de animais que eu já tinha perdido e como aquilo ia prejudicar tanto o meu rebanho como o meu bolso. Você que é produtor sabe bem do que eu estou falando. A gente cria os nossos animais com tanta dedicação e cuidado e de repente perder vários animais de uma vez é muito frustrante. Foi assim que eu me senti naquele momento. Para encurtar a história, dos 40 cordeiros que tinham nascido, perdi quase metade para a himeriose, além dos que não morreram, outros não desenvolveram e ficaram atrofiados. Se hoje eu fosse avaliar esse meu prejuízo, levando em conta que um borrego pronto para o abate hoje vale aproximadamente R$400, meu prejuízo foi de quase R$10.000 de uma única vez. E eu me lembro bem que eu fiquei pensando naquela época, o que causou esse problema? O que eu fiz de errado? O que eu devo fazer para corrigir, para não ocorrer novamente? Isso foi uma grande virada de chave no meu início como criador. Foi nesse momento que eu percebi que realmente a ovelha não é uma vaca pequena e que ela precisa de cuidados específicos e que existe sim um jeito certo para fazer cada manejo. Foi aí que eu decidi que ia estudar a respeito do assunto e entender como deve se desenvolver a ovinocultura. No lugar de desistir do meu rebanho, eu decidi que eu não ia mais perder animais por falta de conhecimento. Eu decidi que eu ia buscar esse conhecimento de todas as formas possíveis. Durante muito tempo pesquisei e estudei muito sobre o assunto e percebi que tudo era muito técnico, tendo poucas informações práticas e de campo. Eu precisava de prática, eu queria e tinha que aprender o que realmente eu deveria fazer no meu rebanho. Consegui evoluir pouco a pouco após visitar e estagiar em fazendas que já desenvolviam ovinocultura,
frequentando exposições e conversar com muitos outros criadores. Assim, comecei a desenvolver algo que eu pudesse aplicar na prática no meu rebanho. Alguns anos depois, após trabalhar em uma multinacional, uma das maiores indústrias farmacêuticas veterinárias da América Latina, que eu consegui pegar parte das técnicas que eu já tinha desenvolvido, adaptar as técnicas de manejo sanitário de bovino para a realidade da ovinocultura, somá-las, aplicar no meu rebanho e ver dar certo. Ver que a taxa de mortalidade caiu em mais de 90%. Foi quando eu percebi que eu tinha algo que eu poderia ajudar outros criadores a alcançar esse mesmo objetivo. Eu percebi que eu tinha criado um método que é capaz de resolver muitas dificuldades dos ovinocultores. Eu sei que você está cansado, que você já pensou em desistir da ovinocultura porque você acha que isso não é para você. Você não aguenta mais as mortes no seu rebanho, a taxa de mortalidade só aumenta e é por isso que eu estou aqui. Para te passar tudo aquilo que deu certo, para te incentivar a não parar, a não desistir. O problema não é com você, o problema é que você não sabe as técnicas e as estratégias para vencer a mortalidade do seu rebanho ovino e aumentar o seu lucro. Você precisa saber o que deve ser feito e como deve ser feito. Eu não poderia guardar apenas para mim algo que eu sei que poderia salvar rebanhos em todo o Brasil. Quero que você tenha um rebanho de animais saudáveis e verdadeiramente blindados contra os principais obstáculos e doenças que podem surgir ao longo do caminho. E antes que eu te fale sobre o método, eu quero te falar sobre algo que é até mais importante do que o próprio método. Quero te mostrar os 5 principais erros que impedem os ovinocultores de controlar a mortalidade do seu rebanho ovino. Esses erros são baseados em tudo o que eu aprendi e desenvolvi ao longo de quase 20 anos de experiência na área. Quanto antes você aprender sobre esses erros, menos tempo você vai desperdiçar na criação do seu rebanho e mais rápido você vai alcançar o tão sonhado rebanho blindado lucrativo. Em primeiro lugar, destaquei aqui que é não conhecer as principais enfermidades da ovinocultura. Eu sempre ressalto, você não pode entrar no combate, não pode entrar na batalha sem conhecer seu inimigo. Dificilmente você vai conseguir superá-lo sem conhecê-lo. Quando a gente fala de inimigos, da ovinocultura, principalmente na questão das enfermidades, a gente tem uma quantidade muito grande de doenças que acometem os ovinos, certo? Então, a gente elencou as que mais comumente são relatadas por alunos e clientes, como também as que causam mais prejuízo. Você tem uma noção, esse gráfico aqui, ele é um levantamento tanto de clientes meus como de alunos, onde cada um relata qual desses problemas causam maior mortalidade em seu rebanho. Não é surpresa, destaque número 1, verminose. A gente considera um dos inimigos mais difíceis de combater dentro da ovinocultura é a verminose. Segundo, morte súbita. Englobei como morte súbita, mas isso é referente sobre a clostridiose, tá? Então vai envolver outras clostridioses que não são a morte súbita. Predadores, não é a aula de hoje, mas é um ponto extremamente importante para ser destacado. A gente perde muito animal com predadores. Intoxicação, seja por animal venenoso, cobra, até abelha mesmo, já ocorreu perdas por conta de abelha. Erro de medicação, acesso a produtos químicos que causam intoxicação, uso de mineral inadequado. E nesse quadro, outro ponto também que se destaca é a pneumonia. Quadros respiratórios também levam a morte e prejuízo dentro do rebanho. Então vamos começar por uma doença que causa essa cena aí, que dói no coração de todo criador. Você de manhã cedo chegar na instalação e se deparar com essa cena. Infelizmente, é uma cena mais comum do que a gente gostaria. As clostridioses causam quadros de morte súbita, outros quadros, lógico, causam quadro de morte súbita e é relatado em todo o Brasil. E eu acredito que todo ovinocultor já teve perda causada por ela. Elas são toxinfecções que muitas vezes, pessoal, preste atenção, muitas vezes são confundidas com intoxicações. Então, eu já atendi propriedade em que o produtor, o criador, relatou que estava tendo intoxicação nos animais deles e após necrópsia e após exames clínicos, a gente detectou que o que estava cometendo o rebanho dele não era intoxicação, era a clostridiose. Estava tendo um surto de clostridiose, estava causando perdas. Tá? Os sintomas clínicos realmente são muito similares com intoxicação, por isso que os criadores e os produtores se confundem.
Mas tem um detalhe, geralmente, olha só, geralmente são episódios individuais, tá? Ocorrem surtos, ocorre geralmente causado pelo Clostridium chaves ou botulismo. O botulismo é mais conhecido por vocês, por todos, né? Porque é uma doença que comete humanos, então está mais em evidência, né? Ele e o chaves são os dois que causam surtos, ou seja, várias mortes dentro do mesmo rebanho no mesmo momento, certo? O principal problema dele é que um grande problema do Clostridiose é que pouquíssimas fazendas fazem o diagnóstico diferencial. São raríssimas que enviam o material para laboratório, então tem a perda do animal na sua propriedade, você não faz o diagnóstico do que causou, você não sabe o que está causando a mortalidade no seu rebanho e dificulta ainda mais a continuidade, né, dos trabalhos de prevenção dessa doença. Tem que lembrar que não tem idade, tá, para ser acometido por clostridiose. Não tem isso. Não, meu animal é mais velho, não precisa ter tanta atenção. Não tem isso. Ele acomete todas as idades, do recém-nascido, neonato, até a ovelha sua mais velha. Tá? Tem uma desvantagem grande para nós produtores quando você tem ocorrência de clostridiose no seu rebanho. É que é difícil, muito difícil detectar no início. Quando você vai perceber que tem clostridiose é porque já teve perda, já teve morte, tá? E esse fato dela não demonstrar sintomatologia muito no início dificulta o tratamento, dá pouca oportunidade de tratamento. Quando você vai tratar, já é irreversível o quadro que o animal se encontra, tá? Então, por conta disso, ela causa muito prejuízo econômico. Redução de produtividade e, consequentemente, mortes. Esse ponto, muitos produtores se enganam, né? Chega na sua propriedade, não só com ela, mas com outros problemas, com outras enfermidades, acreditam que apareceu o sintoma, eu inicio o meu tratamento, o tratamento daquele animal, de de dois animais que estão acometidos, está resolvido o problema. O animal está doente, eu já fiz o tratamento. Quando na verdade não resolve. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, o tratamento é pouco eficaz. Então, quando você iniciar o tratamento, são raros os casos que ocorrem a recuperação do animal. Na grande maioria das vezes, os animais vão a óbito, você perde realmente o animal, certo? A gente tem outra também, como eu falei, extremamente importante e pouco conhecida, né, pelos produtores, que são a pastorelose, as pneumonias, né, que acometem o trato reprodutivo dos ovinos. Por que eu falo que é pouco conhecido? Porque a grande maioria diz: o meu animal morreu tossindo, o meu animal morreu com catarro, e não relaciona que isso é uma enfermidade muito séria. Acha que é uma gripe, né? Eu recebo muita pergunta de seguidores daqui do Instagram mesmo, e de alunos, de amigos de grupo do WhatsApp: Léo, meu animal está com gripe, o que é isso? Aí a gente tem que mostrar para ele que existe dentro da ovinocultura uma doença de relevante importância, que é a pastorelose. As bactérias já estão presentes, né, nas vias respiratórias dos animais, e que comumente, quando ocorre um estresse, todo mundo sabe, né, que o estresse leva à redução de imunidade tanto da gente como dos animais. Então, se você tem uma redução da imunidade, isso favorece o estabelecimento de determinadas doenças. E a pastorelose, ela é um tipo de doença que se aproveita da baixa de imunidade do seu animal. Quando ocorre essa baixa de imunidade, ela se multiplica rapidamente no trato respiratório, levando a quadros de pneumonia. É muito comum você chegar em propriedades que tem surto de pneumonia, já atendi algumas, e tem aqueles animais cansados, com catarro, com tosse, tá? E sintomas similares a uma gripe, né, humana. Né? Essa é uma doença que também tem o mesmo tipo de comportamento da clostridiose. Aparece um sintoma, você vai iniciar o tratamento após o aparecimento do sintoma, acreditando que o seu problema será resolvido, quando na verdade já teve muitas perdas. Porque esse sintoma de pulmão pesado, respiração pesada, coriza, tosse, o animal já está debilitado, já está sem se alimentar direito, provavelmente o grau de infecção que o animal se encontra dificilmente vai ser revertido com o tratamento. Não é que não se trate quadro de pastorelose, se trata e se tem sucesso, mas geralmente já ocorreram perdas, então você já teve prejuízo por conta dela.
Outra doença, né, que vocês já me ouviram falar, que foi o primeiro surto, né, que eu tive no meu rebanho, é a hemeriose. É uma doença séria. Fiz questão de falar ela aqui com vocês, porque quando a gente tem atendimentos em fazendas que relata que existe a possibilidade de ser hemeriose, a maioria dos produtores se espanta porque nunca ouviu nem falar, não conhece de fato esse grande inimigo da ovinocultura, né? A hemeriose ou coccidiose é causada por um protozoário, tá? Na verdade, são 11 espécies, né, desse protozoário, da Emeria, que acometem os ruminantes, tá? Mais comuns que acometem os ovinos é a Candidales e a Ovinalis. Ovinoidalis, tá? O nome em latim é meio difícil de falar. Essas são as que têm maior incidência dentro da ovinocultura. Gente, é muito comum você falar assim, rapaz, aqui hemeriose não tem não, mas tem a doença do diarreia de sangue, diarreia vermelha. O cara sabe que existe a doença, mas não sabe que ela é hemeriose, ou seja, mais uma vez, ele não conhece o inimigo, dificilmente ele vai conseguir vencer, porque ele vai combater como? Se ele não sabe que é um inimigo que ele está combatendo. Ele está vendo o sintoma, diarreia com sangue, diarreia muito líquida, coloração às vezes forte, e com muco também, é comum a diarreia com muco. E mesmo assim, ele não sabe o que fazer, trata como se fosse uma diarreia convencional e realmente não tem sucesso ao tratar dessa forma, né? Um ponto importante é esse, pessoal. Ela é distribuída em todo o território nacional. As 3 doenças que a gente está falando aqui, todas as 3 têm distribuição em todo o território nacional. Em algumas regiões do Brasil, maior incidência, então a maioria dos produtores já conhecem, já tem um norte de como conduzir, e outras têm menor incidência e se tem pouco conhecimento de como combatê-las. Tenho que destacar que é muito importante isso, ela leva elevada mortalidade, já relatei para vocês, a primeira quando eu iniciei a ovinocultura, final de 2002, início de 2003, a minha primeira estação de monta, eu como iniciante ovinocultor, estava também na faculdade de veterinária ainda, não era formado, e fiz uma estação de monta, me programei, né, para ter uma determinada produção, a estação ocorreu tudo bem, teve o nascimento dos borregos e a hemeriose fez eu ter um grande prejuízo com a mortalidade aí em torno de 50% do que tinha nascido, tá? Por erros meus, né? Como eu falo para vocês, eu aprendi muito caro, aprender com erro sai caro, né? Outro detalhe da hemeriose é que já aconteceu de clientes meus me procurarem por relatos de falta de desempenho do rebanho. Os borregos nascem muito bonitos, nascem bem e não desenvolvem. O borrego nasce muito bonito e não desenvolve atrofia. Por quê? Porque ele tem presente no rebanho dele a hemeriose, tá? Não chegou a ter surto porque ele tem algum mínimo de controle em relação a ela, então não chegou a ter óbito. Mas, por outro lado, ela interferiu diretamente na produtividade. Como ela tem a maior incidência em animais jovens, as pessoas se descuidam um pouco com higiene e cuidado com os adultos, tá? Mas qual é o problema? Que os adultos são os principais carreadores dela para os animais mais jovens. Então, ou você controla ela em todo o rebanho, ou você provavelmente vai ter sempre borregos, cordeiros, que não têm o desenvolvimento dentro do que você deseja por conta da hemeriose. A via de contaminação da hemeriose é via oral, né? Então, os cordeiros, ou até o animal adulto, mas geralmente os cordeiros vão, na hora de se alimentar, vão se contaminar com um protozoário. Esse protozoário, né, que é a hemeriose, que é um coccídio, ele vai direto para o intestino delgado, né? Vai se multiplicar nas células do intestino delgado. Coloquei até uma imagem aqui para facilitar o entendimento de vocês. O intestino delgado ele tem essas microvilosidades, né? O propósito dela é principalmente a absorção, né, dos nutrientes. Então você teve um bom cuidado de preparar uma nutrição para o seu animal, ele tem uma ração balanceada, tem um manejo nutricional correto, ele vai fazer todo o processo de digestão, de ruminar, quebrar toda a cadeia para que seja absorvido no intestino. Quando chegou lá, o intestino dele está destruído. Por quê? Porque ela se multiplica nessas células, destrói as células. Isso faz com que o seu animal fique improdutivo pelo resto da vida. Ah, Léo, meu animal teve hemeriose, mas depois ele não ficou tão feio, ficou bem, ele desenvolveu.
eu lhe garanto que se ele não tivesse tido hemeriose, o desenvolvimento dele ia ser muito superior, porque o grau de lesão dela varia, de moderada a média, a uma lesão grave, que realmente fica até incompatível com a vida animal. Ele não consegue desenvolver e morre, porque destruiu tanto o intestino dele que ele não vai sobreviver. Certo? E muito parecido com as outras, após o aparecimento dos sinais clínicos, já houve comprometimento do sistema digestivo dos cordeiros, em maior ou em menor nível. Então, mais uma vez, muito similar ao raciocínio das anteriores, quando você tem um diagnóstico do que está ocorrendo, você já teve prejuízo. Quer seja em menor nível, que seja apenas de redução da produtividade, ou em maior nível, que é morte e perda dos seus animais. Segundo ponto, separei aqui a verminose, né? Que seria o segundo ponto. Segundo ponto, não ter um bom controle estratégico de verminose. Fiz questão de separar a verminose das outras enfermidades, porque, como eu mostrei anteriormente, ela se destaca como a maior dificuldade, né, dentro da ovinocultura na questão de controle de mortalidade. A verminose, ela é muito confundida com outras doenças, principalmente quem ainda não conseguiu entender e raciocinar que papada inchada, como tem nessa foto, e olho branco estão correlacionados, né? Muitos produtores, infelizmente, ainda acham que papada inchada é carência de bócio, deficiência de iodo, né? Que aumento das glândulas submandibulares, e outros acreditam que o olho branco é carência de ferro, né? Então tratam com ferro para o olho branco e iodo para a papada, né? Quando, na maioria das vezes, vejam bem pessoal, na maioria das vezes, esses dois sintomas são causados por um mesmo problema, tá? Que é a verminose, né? A gente tem diversos vermes helmintos que causam, que acometem, né, os ovinos, né? Que causam a verminose dos ovinos, certo? Existem vermes que acometem o abomaso, outros que acometem apenas o intestino delgado, outros o omaso, outro intestino grosso. Tá? A gente tem verme que acomete todo o aparelho digestivo dos ruminantes. Os mais importantes são esses, sem dúvida alguma, mais conhecido por todos os ovinocultores é o Haemonchus. Dentre todos eles, é o que tem a maior capacidade de se tornar resistente às drogas. Esse é um ponto que eu quero até que vocês parem para escutar. Eu recebo muita pergunta: Léo, como é que eu faço para a minha ovelha não ficar resistente ao vermífugo tal? Pessoal, não é a ovelha que desenvolve resistência ao vermífugo. São os vermes que desenvolvem resistência aos vermífugos. E muitas das vezes por culpa nossa, por não conduzir corretamente a vermifugação, por não conduzir corretamente o nosso controle estratégico de verminose, por usar a dose errada, por usar excessivamente o vermífugo, por não ter uma boa rotação de pastagem, por não ter uma boa higiene de instalação. Tudo isso está interligado, todos esses erros estão interligados em favorecer que o Haemonchus se torne ano a ano mais resistente. Então, pessoal, para o controle estratégico, um dos pontos importantes é você conhecer mais uma vez o inimigo, né? Quem está lhe causando prejuízo, você tem que conhecê-lo. Você tem que saber o que é um ciclo evolutivo. Léo, por que diabos, né, eu tenho que saber o que é um ciclo evolutivo de um verme? Simplesmente porque como é que você vai combater ele sem saber onde o verme está, né? Sem saber quais os estágios que você consegue combater e como você consegue combater. Muitos produtores não sabem que vermes adultos vivos só tem dentro do animal. Se você encontrar verme adulto na pastagem, verme adulto na instalação, provavelmente foi efeito de aplicação de medicamento ou então a alta infestação que está saindo dos animais vivos, mas eles vão morrer, tá? Porque os adultos só sobrevivem dentro do aparelho digestivo dos ruminantes, no caso aqui das ovelhas. E você só encontra larvas e ovos no ambiente, né? Porque elas botam os ovos saem nas fezes, no bolo fecal, né?
as bolinhas, no caso das ovelhas, né, que são as síbalas. Os ovos eclodem, depende de cada verme, né, depende do dia, quantos dias após saída junto com as fezes até eclodir, depende de cada verme, e vai se tornar as larvas. Léo, por que eu tenho que saber tudo isso? Pessoal, você tem que saber tudo isso pelo seguinte: as larvas, elas se desenvolvem, elas nascem como L1, L2, chega até o L3. L3 é a forma infectante, é aquela danada forma que fica no orvalho, na ponta do capim, resistindo durante meses, né? Eu sempre gosto de dizer que quando eu estudei na veterinária se falava em 60 dias, uma rotação de pastagem era suficiente para controle de verminose, e os estudos posteriormente mostraram que existem hoje larvas adaptadas a sobreviver no ambiente por mais de ano. Se for um local que tem um clima ameno, tem umidade, ela sobrevive sem se alimentar por mais de ano. Então, isso dificulta muito o controle de verminose. Então, por isso, né, por conta dessa alta sobrevivência das larvas, é que a gente tem apenas 5% de todas as larvas do seu rebanho, da sua propriedade, apenas 5% está dentro dos ovinos. 95% das larvas vão estar no ambiente, nas instalações. Por isso que você tem que entender que você apenas, né, fazer o vermífugo, você está controlando apenas uma parte dos vermes. O parasita adulto, né, ele fica alocado, né, no sistema gastrointestinal dos ovinos, eliminando os ovos nas pastagens junto com as fezes. Léo, e é tanto assim, uma fêmea de Hemon chega por ciclo dela, né, 2.000, 3.000 ovos, às vezes mais do que isso. Então imagine, né, se você tem lá, tem uma fêmea liberando 2.000, tem 10 fêmeas liberando 20.000, 100 fêmeas liberando 200.000, então existem milhões e milhões de ovos sendo liberados no ambiente por conta de um único animal seu que esteja infestado com verminose. Essas larvas eclodem, como eu falei anteriormente, L1, L2, L3, né, cerca de 7 dias, varia entre as espécies, né, e a L3 é que vai ficar lá esperando para ser ingerida. Essa foto há muito tempo viralizou na internet aí, um pesquisador conseguiu captar uma gotícula de orvalho com as larvas, né, lá esperando serem ingeridas, entrar no trato reprodutivo, digestivo e continuar o ciclo novamente da verminose, acometendo os ovinos, tá? Mais uma vez, mesmo raciocínio das doenças anteriores. Aparecimento dos sintomas, geralmente apareceu o sintoma, você faz a administração do vermífugo achando que o problema está resolvido, e como as outras não está resolvido. Léo, conversa aí, você está errado, né? Porque verminose é só aplicar vermífugo, né? Mas como eu sempre falo, como eu sempre reforço, contra a verminose, apenas, olha só, apenas a vermifugação não resolve. Léo, então eu estou fazendo errado. Provavelmente, né? Outro ponto, no mesmo raciocínio, Léo, não está funcionando porque usou a droga errada. Qual a melhor droga para combater a verminose dos ovinos? Não existe a melhor droga contra a verminose, né? Existe a droga que naquele momento é a mais eficaz. Não existe a melhor, mas naquele momento você analisou e ela se mostrou a mais eficaz para combater o seu rebanho. Léo, por que naquele momento? Porque pode ser que daqui a 6, 5, 10, 12 meses ela não tenha mais não venha mais fazer efeito, não seja mais satisfatório o seu controle com ela, porque aqueles vermes que estão acometendo o seu sistema, o seu rebanho, a sua propriedade, se tornaram resistentes àquela droga específica. Então, qual é a melhor solução, Léo? Você está dizendo que não tem a melhor droga e que só a droga não resolve. Então, a melhor forma mesmo, né, a forma mais eficaz de você realizar controle da verminose do seu rebanho é com um controle estratégico. Léo, como é que se faz o controle estratégico? Se faz o controle estratégico entendendo muito bem o ambiente, os animais e os parasitos. O ambiente que na verdade são as pastagens. Então a forma mais eficaz é realizando um controle estratégico de verminose, conhecendo muito bem o ambiente,
que são as pastagens e suas instalações, os animais e os parasitos. Quando a gente fala de pastagem e instalações, você tem que saber a forma correta de higienizar, se a lotação é importante, a lotação dentro de uma instalação. Com relação às pastagens, você tem pastagem, você faz uma boa rotação de pastagem, você faz consórcio, né, nas suas pastagens com bovinos, equinos e ovinos, né, com o objetivo de reduzir a carga parasitária. Ou então, não, eu não tenho pastagem, os animais são 100% confinados. Você conduz corretamente a limpeza e higiene das instalações, você faz um vazio sanitário entre um lote e outro, né? E animais, você faz uma seleção dentro do seu rebanho para resistência à verminose. Mais uma vez, a resistência não é aos vermífugos, é à verminose. Você faz uma seleção, seus animais mais resistentes são selecionados para permanecer no rebanho, os animais que mais frequências existe a necessidade de vermifugar, animais que estão sempre com famacha ruim, esses animais, você faz a seleção para descarte, né, dentro do seu rebanho. E os parasitos, você sabe quais estão acometendo o seu rebanho, você já fez coprocultura, né, OPG, ou apenas acompanha pelo famacha e pela sintomatologia clínica, né? Então, o controle desses 3 pontos, né, conhecendo muito bem eles, é que você faz o controle estratégico para minimizar inicialmente e depois controlar de fato a verminose. Aí vem para o terceiro ponto, que é um ponto que infelizmente, por onde eu ando, nas fazendas que eu ando, com alunos, com criadores que eu converso, a ovinocultura ainda precisa evoluir muito, muito mesmo, tá? Que é a falta de capacitação tanto do criador como da equipe para realizar corretamente os manejos sanitários. A falta de capacitação pode ser algo simples, né? Com dose. Quem nunca aplicou vermífugo e antibiótico sem pesar os animais? Chutando, essa ovelha tem 50 quilos, essa tem 30 quilos, aquele reprodutor tem 70 quilos, né? Sabendo que a eficácia dos produtos que estão sendo utilizados dependem diretamente da dose, né? Um erro na dose pode não tratar ou ainda matar o seu animal, né? E o local correto de aplicação? Vocês sabem qual a melhor via para cada tipo de medicamento? Vocês sabiam que medicamentos que têm indicação subcutânea, quando aplicados de forma muscular, além de não surtir efeito, pode causar uma reação exacerbada que leve a prejuízo e até morte do seu animal? Outro ponto importante, armazenamento de produtos. Vixe, esse é um dos mais comuns. Vacina quente aí, pelo amor de Deus. Se tem alguém, você aí que está me escutando, que já pensou na possibilidade da vacina esquentar e achar que botar para resfriado não funciona, esquece. Vacina esquentou, é lixo. Ele é um biológico, ele é um produto que tem que se respeitar a cadeia do frio. Saiu de um laboratório no frio, chegou numa loja de revenda no frio, na sua propriedade tem que ser mantida no frio, certo? Produto inadequado. É muito comum, infelizmente é muito comum, mais do que eu gostaria que fosse, que é o uso de produtos inadequados para a ovinocultura. Utiliza-se alguns produtos que são destinados a cavalos, a bovinos, a suínos, nos ovinos, né, e causa perdas, lesões, redução de produtividade e também chega a levar até a morte. Esse ponto aqui, pessoal, é um ponto que eu trabalho bastante, muito fortemente, que é manejo, na hora de realizar o manejo, certo? Contenção. Sempre vejo de manejo pessoas que não estão devidamente preparadas para realizar a função. O que ocorre? Não existe uma organização com antecedência do dia de manejo, é muito comum assim, vou fazer a vacinação amanhã, compra a vacina e faz. Não tem uma programação na propriedade, né? Então, parte da equipe está fazendo cerca, parte da equipe tem que cortar o capim, parte da equipe tem que bater a ração e fica uma quantidade de pessoas limitadas para fazer a vacinação, então faz em correria, faz sem a devida atenção, utiliza pessoas que não estão habilitadas para manejar animais, né? Então, é uma luta minha pessoal, eu sempre falo que o manejo inadequado causa mais prejuízo do que
a droga. Quantos de vocês já ouviram falar aí que usou ivermectina, né, o famoso Ivomec, que causou aborto nas suas ovelhas? Aí eu digo para ele, não foi a droga que causou aborto, foi o uso inadequado dela. Mas Léo, eu sempre uso. Você errou a dose, você conteve o animal de forma errada, e tudo isso leva a consequências de aborto, de redução de produtividade e de morte. Eu já vi mais de um rebanho perder borregos por dose errada de vermífugo, certo? Lembrem, pessoal, isso é extremamente importante, principalmente quando se fala de sanidade. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Um erro de dose leva a prejuízo. A falta de esterilização do material de trabalho leva a prejuízo. Tá? Essa aqui é outra guerra pessoal minha. Pessoal, vacina para verme não existe. Vacina para engordar o animal não existe. Vacina para emprenhar a ovelha não existe. E vacina para animal já doente, não vacina. Certo? Ô Léo, então o que é vacina? A vacina, ela é um produto biológico que tem a função de promover uma imunidade no seu rebanho. Então, ele não é uma vacina para engordar, não é uma vacina para verme, não é uma vacina para ovelha emprenhar e não é uma vacina para animais já doentes. Lembra que animal debilitado, ele já está com o sistema imunológico dele comprometido, o sistema imunológico dele está lutando contra uma doença. Como é que você vai usar um produto que, para que ele tenha eficácia de proteger o seu rebanho contra a doença, ele vai passar pelo sistema imunológico, né? Então o sistema imunológico já está comprometido com a doença, você não pode usar a vacina. Então, animal doente, de forma alguma você faz vacinação. Primeiro você recupera aquele animal para só depois fazer a vacinação, ok? E um ponto que vocês me pedem muito, Léo, dá dica nas instalações, Realmente, pessoal, muitos problemas em fazendas que eu atendo são resolvidos com ajuste na instalação. Porque muitas vezes o produtor faz adaptação, né? Ele já tem uma instalação, um pocilga, né? Uma vacaria, baia de cavalo, desenvolve e decide desenvolver a ovinocultura, faz adaptações e muitas vezes sem orientação devida e tem problema, né, nessa instalação. Então eu sempre falo, gente, projeta a instalação adequada. É muito melhor. Léo, quer dizer que não pode usar baia de cavalo? Pode, mas ela vai ter que ser ajustada para a sua realidade, né? Aquela baia foi feita para um cavalo, não para uma ovelha. Então a baia de cavalo geralmente ela é fechada, né, para evitar chuva de vento no animal, né, diminuir questão de vento direto no cavalo. Mas o cavalo está aí, 1,80 m, 2 metros, depende do cavalo que é mais alto do chão. Né? A cabeça dele está longe do chão. A ovelha está a 70, 60, 50 centímetros do chão. Se for um cordeirinho, está a 40, 30. Né? A cabeça dela do chão. Então imagine que o contaminante, né, o ar pesado, o ar contaminado está muito mais próximo, né, das vias aéreas dos ovinos do que do cavalo lá em cima. Então a instalação deve ser adequada. Tá? Então se detenha a fazer projeto de instalação adequado para a sua realidade. Com muita atenção em pontos como sol, chuva e vento. Léo, por quê? Você não pode no verão do Nordeste querer que a instalação fique toda no sol. Que pode ocorrer se ela for mal dimensionada, ela pode ser um poente. Então quando os animais chegarem, já passaram o dia todo no sol escaldante, final de tarde, quando é para descansar, a instalação está toda no sol. Então os animais vão sofrer a consequência de uma instalação inadequada. Ou o contrário, na minha região, então, a minha propriedade fica na região que chove muito. Já pensou se eu não tenho uma proteção para chuva de vento? O que vai ocorrer? A instalação vai ficar toda molhada. Então os animais vão vir molhados da chuva e vão dormir em um local molhado. E outra coisa, quantas fazendas constroem a instalação e encosta, né, para facilitar a drenagem? Mas encosta, geralmente, tem muito vento, né, porque ela está acima, né, do nível do solo e tem uma maior ocorrência de vento. Se você não protege os animais do vento, o que vai ocorrer? Vai começar a ter perda de mortalidade de cordeiros novos e você não vai saber o que é, achando que é uma enfermidade, quando na verdade é um problema da sua instalação. Me pedem muito, Léo, disponibiliza um modelo para a gente, eu sempre dou essa resposta. Pessoal, é impossível eu ter um modelo que sirva para todo mundo, porque não existe esse modelo. Né? A instalação do sul do país, né, dos Pampas, é diferente da instalação do Cerrado, que é diferente da instalação do Sertão, que é diferente da instalação do litoral. A base é a mesma. Né? Você vai ter que utilizar o sol a seu favor
Em regiões mais frias, você pode disponibilizar um poente, né, para na época do ano mais frio você ter uma instalação mais quente, protegendo de chuva, protegendo de vento, mas eu não posso querer que a instalação do sul seja aberta e arejada como a instalação que a gente faz aqui no Nordeste, aqui no Cerrado, no Sertão. A gente tem aqui em Alagoas o Alto Sertão, que é muito quente, eu não posso querer fazer uma instalação fechada para os ovinos. É lógico que eles vão sofrer com a temperatura. O dimensionamento adequado, quando a gente fala de 1,5 m, 2 metros, isso é uma média, né? Se for ovelhas de exposição maiores, você tem que aumentar. Se for ovelhas de morada nova menores, você consegue adensar mais, então isso influencia, né? O modelo inadequado para o sistema, né? Eu não posso querer um animal 100% confinado, uma instalação onde eu não tenho uma área de sol, uma área onde eles tenham um desestresse, né? E o modelo adequado para a região, como eu falei anteriormente, é a estrutura que serve no Rio Grande do Sul, aqueles galpões fechados, muitas vezes de madeira, que a gente não pode nem pensar em utilizar aqui no sertão. Então, pessoal, preste atenção nesses vídeos, separei uns videozinhos rápidos para vocês entenderem, né, alguns pontos de diferentes instalações. Então, pessoal, esse vídeo é de uma instalação, essa instalação fica no Mato Grosso, na fazenda que eu fui visitar. Então o proprietário investiu bastante nessa instalação e ele desenvolve a ovinocultura a pasto, né? Vocês podem ver que é uma instalação ampla, uma instalação que tem meia parede. Por que lá ele fez meia parede? O vento não vem direto nos animais. Ela é arejada, você anda no ambiente, não tem cheiro forte, não tem cheiro de amônia, não tem cheiro excessivo de fezes. Lógico que tem cheiro de fezes de ovinos, porque você está no ambiente tem os ovinos, mas não tem aquele cheiro excessivo, tá? É uma instalação que tem várias divisórias, tem um curral central para manejo, tem cada baia tem saída, né, para determinados corredores que vai levar aos piquetes. Isso facilita o manejo do volume de animais. Quando eu fui nessa época eram mais de 1000 animais nessa estrutura, então isso facilita o manejo, tá? Essa estrutura foi a estrutura que o proprietário investiu bastante, visando em diminuir o manejo dentro da instalação, visando precisar de menos mão de obra para conduzir o manejo diário do rebanho. Já essa estrutura aqui, pessoal, é uma estrutura do sertão, aqui de Alagoas, né? Então, ela tem a cerca de vara, né? A gente sempre utiliza, é sempre utilizado no sertão, com vários galpões pequenos disponibilizados dentro das divisões que ele criou dentro dessa estrutura. Essa estrutura contém diversos erros de planejamento, porque na verdade isso foi improviso, né? O proprietário estava ampliando o rebanho, então o rebanho ampliou antes de concluir a estrutura e começou a ter problemas por conta disso. Você está vendo coxo no chão, coxo de pneu no chão, né? Pouca área coberta para os animais. Lembra que é um sol muito quente nessa região, aqui fica no sertão alagoano, uma temperatura que precisa de sombreamento para os animais terem conforto térmico, tá? Então, por conta dessa estrutura aqui e outros erros, esse proprietário começou a ter problemas de produção inicialmente, depois de mortalidade. Outro rebanho no sertão, um rebanho mais adaptado, né, esse tipo de estrutura, mas também para esses rebanhos tem mais área coberta para ele, né? Apesar da raça morada nova ser muito resistente, também precisa de sombra, né? O sertão tem um sol, determinada época do ano, muito forte, a incidência solar muito forte, e os animais precisam de área sombreada, tá certo? Então, pode ser feita uma estrutura dessa e se tornar funcional? Lógico que pode. Muitas e muitas propriedades no sertão têm a estrutura de vara feita com áreas de sombra e sombras de árvore que fazem e desenvolvem a ovinocultura corretamente, com redução de problemas, de enfermidades e com a produtividade dentro do que foi planejado para a realidade da raça. Agora aqui, pessoal, o famoso creep feed. Essa propriedade fica na zona da mata de Alagoas. Ele começou a utilizar a mamada controlada e fez um creep, né, bem planejado, bem dimensionado para o tamanho do rebanho dele. Então as ovelhas passam parte do dia no campo, quando voltam, os cordeiros estão presos dentro do creep e são soltos para mamar, realizar a mamada, né, no momento correto. Esse tipo de sistema, para essa realidade, foi necessário fazer uma adaptação simples e funcional. Vocês estão vendo que até uma portinha velha aí de um guarda-roupa foi utilizado para fazer a estrutura do creep, e a fazenda conseguiu desenvolver essa metodologia, esse sistema de criação
com uma estrutura simples e funcional. Vocês têm que se preocupar, de fato, com o planejamento da sua estrutura, né? Quantas divisões vão ter? Vai ser necessário só 1, 2, 3, 4, 5 divisões? Creep, vou trabalhar com creep? Não vou trabalhar com creep? Os coxos, vou fornecer ração aqui? Não, eu não vou fornecer ração. Nunca. Não, aqui eventualmente eu preciso fornecer, então não é melhor você já fazer a estrutura com o coxo, né? Para evitar quando você precisar fazer um ajuste ou fazer uma adaptação e conduzir, né, essa dieta que vai ser necessária de forma errada. Saleiros. Quantos saleiros você tem na estrutura? Você tem saleiro disponível para todo o rebanho? E os seus bebedouros, pessoal? Lembre que a água é tão importante quanto o mineral, quanto o volumoso, quanto o concentrado, né? Às vezes até mais, né? Porque você não tem nem concentrado às vezes no seu rebanho, mas a água você precisa ter. Bebedouros tão limpos, tão higienizados, você está conduzindo a higiene dos bebedouros da forma correta. Então são vários pontos da instalação que você deve ter cuidado. Não simplesmente fazer uma coberta, soltar as ovelhas e voltar, né? E só limpar quando estiver muito sujo, quando perceber que está muito sujo. A limpeza da instalação deve ter sua rotina. Se no seu rebanho tem que ser diário, tem que ser feito diário, você vai fazer diário. Não, a cada 2 dias aqui é o suficiente. Na minha instalação, a limpeza é diária. Tá? Lá não fica sujeira de um dia para o outro. Lá todos os dias é feita a limpeza da instalação. O quinto ponto poucas fazendas utilizam e fazem realmente, que é o planejamento nutricional. A maioria, né, não realiza um planejamento nutricional. Léo, por que você está falando isso? Porque muita gente apenas solta no pasto, prende, ou usa silagem de milho na época do ano, usa palma na outra, usa palma com bufa na outra, mas não faz de fato um planejamento nutricional. Tá? Durante um ano todo, durante uma programação para saber o que vai ser fornecido para os animais durante todo o ano. Léo, mas tu está falando aí de sanidade e está falando aí que um dos pontos que causam perdas, né, imortalidade é a falta de planejamento nutricional? Sim. Por quê? Porque é aquela tríade que a gente fala, né? A sanidade, a nutrição e a genética estão todos interligados. São pontos interligados. Um depende do outro. Toda vez que ocorre falha nutricional, tem baixa de imunidade. Isso é em maior e menor nível a depender do animal, a depender da rusticidade, a depender da adaptação do seu animal, mas sempre que tem redução, déficit energético, redução de qualidade alimentar, redução da oferta de alimento, começa a ter estresse, redução de imunidade dos animais. Isso leva a brecha para ter mortalidade, para entrar doença, para causar mortalidade dentro do seu rebanho. Esse caso é um caso que me chamou muita atenção, né, na propriedade que eu atendi, aqui também em Alagoas, que o proprietário me chamou dizendo que estava em surto, o rebanho dele estava em surto e que ele não sabia o que era. Aí eu fiz as perguntas, lógico, né, antes de visitar a fazenda, a gente conversa bastante com o proprietário, porque já me dá um norte do que eu preciso levar para aquela fazenda, né, porque é uma fazenda muito distante, longe das lojas agropecuárias, então com antecedência eu me programei, fui com ele em lojas agropecuárias, fizemos uma compra de alguns medicamentos, porque eu já imaginava que eu ia encontrar lá pela frente, pelo que eu conversei com ele. Muitas mortes e que tinha alguma doença que ele não sabia o que era. E a doença era fome. Né? Léo, que doença é essa, fome? É justamente o que a gente falou. Ele não tinha planejamento algum nutricional, ele começou a colocar muitos animais, na verdade ele tinha um rebanho bem simples, meio que solto, sem muita tecnologia e não morria. Então ficou ele acreditando e pensando, não, criar ovelha é fácil, é só comprar mais 100, mais 200, mais 300, soltar aqui, bota o carneiro no meio, cada tantos meses eu tenho um burreiro para venda. Então é um sistema de criação simples e fácil, né? Quando na verdade é simples, mas não é fácil, né? Por quê? Porque existe a metodologia a ser seguida. A metodologia é simples, agora a maioria das pessoas não se predispõe a seguir à risca as indicações de nutrição, as indicações de reprodução e as indicações de sanidade. Então, como ele botou muito animal na área, fez um planejamento forrageiro
que errou, falhou nesse planejamento, faltou comida, os animais começaram a emagrecer e começou a ter problema. Junto com o quê? Ele comprou animais de diversas fazendas, cada um adaptados e resistente a doenças diferentes. Quando ele juntou, ele fez uma piscina, né, digamos assim, cheio de... fazer um sopão, né? Um sopão de carne com verduras, com legumes e com tudo dentro. Então, ele começou a ter problema da verdura passar para a carne, da carne passar para o macarrão, para o arroz. Foi um sopão que ele fez lá de doença, lá dentro da propriedade dele. Então, quando eu cheguei, primeiro ponto, né, foi isolar todos os animais doentes. A gente fez um lote grande de animais doentes, não me recordo o percentual. A gente entrou com primeiro um tratamento de suporte, né, naqueles animais, não foi feita vacinação nenhuma de imediato, só um tratamento de suporte. E foi feito uma análise nutricional, né. Quando a gente contou, né, fez o levantamento do rebanho, que nem ele sabia, tinha mais animais do que ele achava que tinha. Quando a gente fez esse levantamento lá dentro do rebanho, ele estava fornecendo alimento, salvo engano, para 70% a 60% do rebanho. A quantidade de alimento estava sendo fornecido. Então, o que ocorria? Os mais fortes dominavam a linha de coxo e inibiam os mais fracos de se alimentar. Então, os mais fracos começaram a viver das sobras dos mais fortes, consequentemente, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. Então, essa propriedade tinha dois problemas. Estrutura, porque ele não proporcionou condições do mais fraco ter na linha de coxo um espaço para ele se alimentar, e nutricional, que ele não forneceu alimento suficiente para todos os animais. Esses dois erros de instalação nutricional levou a um surto muito grave e de muitas perdas. Então, para a gente resolver lá, primeiro, entramos com a nutrição, aumentou imediatamente, né, o aporte nutricional daquela propriedade, isolamos os animais mais fracos e disponibilizamos alimentos só para eles, para que eles pudessem se recuperar, e entramos com tratamento de suporte naquele rebanho, e surtiu um efeito muito rápido, né, com pouco tempo começou a reduzir a mortalidade, por menos de uma semana zerou, parou de morrer, e os animais começaram a ganhar peso. Aí a partir daí, quando houve esse equilíbrio, foi que a gente começou a blindar o rebanho, começou a fazer as devidas vacinações e os controles, né, para evitar futuros problemas. Então, não poderia deixar de concluir esse raciocínio aqui, que sem uma boa nutrição não se tem um rebanho blindado. É extremamente essencial que você conduza o seu manejo nutricional para que evite oscilações dentro do ano, tá? Principalmente em regiões que têm climas muito diferentes. Se você for no sertão, na época das águas, você tem uma região totalmente diferente da época da seca, né? Você tem uma região verde, onde nasce leguminosa, algumas variedades de gramíneas, e no verão, praticamente, você tem vagens que caem de arbustos, de árvores, e a palma e o búfalo seco. Então, são alimentos completamente diferentes, você altera a flora ruminal dos animais, ele demora para se adaptar àquilo, existe uma oscilação, né, na parte nutricional, e nessa brecha aí, você pode começar a ter problemas sanitários, que geralmente é quando ocorre nessas mudanças alimentares, tá? Agora que você já sabe que os 5 principais erros que impedem os ovinocultores de controlar a mortalidade do seu rebanho ovino são: não conhecer as principais enfermidades da ovinocultura, não ter um bom controle estratégico de verminose, a falta de capacitação do criador e da equipe para realizar manejo, instalações inadequadas e uma falta de planejamento nutricional. Você não precisa mais errar, até porque existe uma construção de onde você está agora até você vencer de fato a mortalidade do seu rebanho. Inclusive, na próxima aula, eu vou te mostrar os 3 passos para você começar a controlar as perdas do seu rebanho ovino e aumentar o seu lucro. É fundamental que você domine esses 3 passos, pois eles são muito necessários durante toda a sua jornada como ovinocultor. Então, se você está decidido a mudar de vez a realidade do seu rebanho e transformá-lo em um rebanho blindado e lucrativo, você precisa entender que você é que vai mudar a sua história. Ninguém vai vir aqui estudar por você, porque o meu papel aqui é ser apenas um canal para que você alcance esse objetivo. E não se esqueça, o meu Instagram está à sua disposição. É só pesquisar @leopinto.cordeiros, e se você curtiu essa aula, quero que você tire um print, poste lá no seu Instagram e me marque. Eu vou repostar todo mundo. Vou ficar muito feliz em saber que você está junto comigo durante essa semana. Antes de terminar,
quero pedir algo bem rápido e simples. Deixa aqui abaixo um comentário me contando o que você achou dessa nossa primeira aula. O que você aprendeu, se você se surpreendeu com algum assunto que eu falei aqui, ficou com alguma dúvida ainda, por favor, eu quero saber se fez sentido para você tudo que a gente conversou aqui. Aproveite e já convide mais amigos que precisam muito participar dessa jornada, chame eles para se juntarem a você. Então você já sabe, quarta-feira já temos a aula 2, coloca aí no seu celular um alarme para te lembrar de assistir essa aula. E até lá, a gente vai se encontrar nas minhas redes sociais. Um abraço.